pessoal, tudo bem? Dando continuidade na retomada da apostila 6 de filosofia, nós vamos iniciar pelo Nietzsche. E como nós vimos nas aulas, o Nietzsche é um autor que faz toda uma crítica a vários elementos, né, que o ser humano julga importante, como a moral, como a religião, como a própria razão. O Nietzsche, ele parte de um princípio que tudo aquilo que limita a nossa vontade, ou seja, aquilo que nós desejamos fazer, é ruim. Ele vai ter um termo, vontade de potência, que seria aquilo que nos torna humano, a nossa natureza. Então, tudo aquilo que acaba limitando a nossa natureza, a nossa natureza, é a nossa vontade que nos torna seres humanos, né? Ele utiliza a expressão homens, né? Então, tudo que limita a nossa vontade, o Nietzsche vai tecer um olhar crítico, né? Por exemplo, o bem, o mal, são criações humanas, que têm por objetivo controlar o próprio homem, né? Controlar principalmente o forte. Por que o Nietzsche o que ele quer com isso? Para ele vai existir uma espécie de moral do fraco. Ou seja, o fraco ele acaba se unindo em prol do quê? Em prol do fato de ele negar a sua humanidade, ele negar as suas vontades, ele vai criar uma espécie de mundo paralelo, no qual ele vai ser recompensado numa vida pós-morte pelo fato de ele abdicar em vida tudo aquilo que ele desejaria fazer, ou seja, as suas vontades. O Nietzsche vai tem um outro termo para isso, que ele vai chamar de moral de rebanho. O que é a moral de rebanho? É a necessidade que o homem tem de fazer parte de algo, de se reconhecer em algo. Então seria uma espécie de reunião dos fracos, reunião daqueles que têm o medo pela vida. E o medo pela vida do Nietzsche não está relacionado simplesmente à morte, é o medo do sofrimento, é o medo das decepções. Por quê? Para ele, o forte, ele vai ter a noção que isso vai acontecer. O forte não teme a decepção. O forte, ele não tem medo da diferença. Em contrapartida, o fraco, ele tem medo da diferença. Por isso que ele quer se manter num rebanho, num local coeso. Então, o ponto principal do Nietzsche, que nós vimos nas nossas aulas, está relacionado a uma crítica em relação à moral. Uma moral racional, ou seja, algo que é criado pelo homem com o fim de controlar o próprio homem. Na sequência, nós chegamos na parte do existencialismo, né? Com o Sartre e com a Simone de Beauvoir. O Sartre ele vai partir do princípio que o homem ele é construído a partir da sua existência. Então ele, como um existencialista, ele nega a possibilidade de uma essência anterior ao homem, né? Por isso que ele parte de um princípio que a existência precede a essência, ou seja, sou eu que vou construir a minha história, e para eu construir a minha história, eu preciso existir. Ele parte do princípio que o ser humano ele está condenado a ser livre. A partir do momento que eu vou nascer, eu sou livre, só que essa liberdade, ela tem alguns pontos, né? Eu vou ter que arcar com a responsabilidade da liberdade. E liberdade sempre me remete a escolhas, ou seja, se eu escolho, é porque eu sou livre. Só que essa escolha, ela vem com uma responsabilidade, que só eu posso responder por ela. Eu não posso atribuir a algo externo. Por quê? Porque eu vou construir a minha história. Eu sou responsável pela minha história. E quando uma pessoa ela quer atribuir a um terceiro a responsabilidade pelas suas escolhas, e isso é muito comum, por quê? Porque a liberdade no Sartre ela vai gerar uma espécie de agonia pela vida.
pelo fato de eu ser livre. Então, a pessoa, ela vai tentar transferir essa responsabilidade para um externo, né? Que o Sartre denomina isso como uma fé. Tem que se fazer um paralelo que o Sartre é um existencialista ateu. Então, quando eu atribuo algo que é da minha responsabilidade, por exemplo, em Deus, para o Sartre eu estou agindo de má fé. Por quê? Porque eu, como ser livre, a minha existência não é determinada por qualquer coisa que não seja eu mesmo. Então, o existencialismo sartriano, ele nega a questão do determinismo, ou seja, a minha existência ela não é determinada. Sou eu quem determino a partir da minha existência. Já a Simone de Beauvoir, ela também vai trabalhar esse pressuposto do existencialismo, só que por um viés feminista, né? Da mulher que vai construir o seu ser, da mulher que vai se construir. No caso da mulher, a Simone de Beauvoir ela vai perceber uma dificuldade maior do que o do Sartre, o existencialismo sartriano. Por quê? Porque a mulher ela já nasce numa sociedade no qual existe uma determinação dos homens de como ela deve ser. Então, ela propõe o quê? Ela propõe um existencialismo no qual a mulher vai construir o seu ser. É a mulher que vai escrever essa história, negando veementemente essa influência externa, essa tentativa do homem tentar escrever a sua história, que era o que acontecia até então, né? A personalidade da mulher, a figura do ser mulher, ele era escrito por homens. Então, o existencialismo da Simone de Beauvoir vem para romper com essa questão. Aí nós trabalhamos também a ideia de banalidade do mal da Hannah Arendt. Essa ideia ela surge de quando a Hannah Arendt ela participa do julgamento do Adolf Eichmann em Israel. O Adolf Eichmann ele era responsável pela logística dos trens no regime nazista. Então, ele despachava os trens para os campos de concentração e posteriormente para os campos de extermínio. Verificando isso, a Hannah Arendt ela vai construir uma outra concepção de mal, que difere daquela até então que trabalhava como que se opõe ao bem. O mal na Hannah Arendt, ele vai surgir principalmente pela falta de reflexão, pela falta de pensamento. Quando as pessoas cometem um ato de maldade e não se dão conta daquela condição, por quê? Porque elas simplesmente não pensam, que é o que, na visão dela, aconteceu com Eichmann. Então, isso tem uma ideia de desmistificar aquela ideia de monstros. Num sistema macabro, como era o nazismo, pessoas comuns acabam se tornando monstros, ou fazendo coisas consideradas monstruosidades. Tanto que o Eichmann, ele não se via nessa condição de criminoso, ele simplesmente falava que ele estava cumprindo ordens, né? Era algo muito comum. Da mesma maneira que aqueles trens estavam transportando judeus, eles poderiam estar transportando qualquer outra coisa. E o Eichmann, ele se considerava alguém eficiente naquilo que ele fazia. Ele não tinha, vamos dizer assim, a preocupação de pensar qual que seria o destino daqueles judeus, que na maioria dos casos, principalmente quando o regime nazista já tem a noção da derrota, o Hitler ele tenta apurar o processo, né, que eles chamavam de solução final, ou seja, de uma Alemanha e posteriormente de uma Europa livre de judeus que eram encaminhados para os campos de extermínio. Então, a Hannah Arendt ela vai tratar o Eichmann como uma espécie de engrenagem dentro de um sistema macabro,
dentro de um sistema maligno. Então, ela via ele como uma pessoa medíocre, uma pessoa qualquer, que devido àquele sistema, que devido à falta de reflexão, não pensava nas consequências, muito menos não pensava naquilo que ele estava fazendo e que ocasionava um grande mal. Então, o termo banalidade é quando o mal ele deixa de ser objeto de reflexão das pessoas. As pessoas param de pensar sobre o mal, elas não se dão conta das suas ações. E muito pro sucesso inicial do regime nazista foi isso, não somente do Eichmann, de uma parcela considerável da população alemã que não se deu conta, que não se preocupou em refletir sobre aquele sistema, sobre o impacto que aquele sistema poderia trazer para suas próprias vidas. Ok? Então, pessoal, façam os exercícios do caderno de atividades. Qualquer dúvida, entre em contato. Ok? Beleza? Valeu!